Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesta terça-feira, dia 28 de maio. Que o Senhor derrame da sua graça, da sua paz, do seu amor sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Quero convidar você nesta manhã de terça-feira a abrir aí a tua Bíblia, lá na Epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo 4, o verso de número 7. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando. Pedimos que o Senhor nos conceda o teu Espírito para que tenhamos o entendimento e a compreensão da tua palavra, para andarmos no teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero lembrar você que daqui a pouco, às 7 horas, nós temos o devocional com a pastora Ana, 19h30, o grupo de crescimento. Nós estamos falando nesta semana sobre batismo de fogo. E às 21h30, nós vamos estar hoje com a nossa oração da noite, onde você também pode participar e tem sido uma bênção, glória a Deus por isso. Também lembro você que na descrição desse vídeo, você tem ali o meu WhatsApp e o do Sandu. Você pode mandar mensagem para nós e nós vamos atendê-lo. Mande mensagem, nós marcamos horário e vamos te atender. Amém? Vamos então ler aqui Efésios capítulo 4, verso de número 7. Lembrando que ontem nós vimos Paulo falando sobre esta unidade, que devemos viver em unidade, unidade de fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. E no capítulo do versículo 7, ele continua falando dessa unidade, mas ele começa a tratar desses dons que nos são concedidos de forma individual, sem esquecer que sempre os dons que nos são concedidos, o dom ou os dons, porque cada um recebe uma configuração de dons, amém? Um dom ou uma configuração de dons, ela deve ser usada para o coletivo. Então o dom nunca é simplesmente para me abençoar, mas para que eu possa ser uma bênção no coletivo, para aquelas pessoas que estão à minha volta, para o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo, a igreja, possa crescer, possa amadurecer, possa ter cada vez mais intimidade com Deus, andando mais e mais na sua palavra. E é disso que nós vamos ver aqui no capítulo 4, verso 7 da Epístola de Paulo aos Efésios. Vamos ler? Diz assim: "E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo." Então todos nós recebemos essa graça da salvação, onde nós não merecemos, mas o Pai enviou Jesus Cristo para nos salvar, para morrer na cruz no meu e no teu lugar. Ele deixou a sua glória, ele se fez homem, limitado com a carne como nós, limitado, mas ele sem pecado, venceu as tentações, viveu sem pecado e foi para a cruz do Calvário, no meu e no teu lugar, para pagar pelos nossos pecados, para que eu e você tivéssemos reconciliação, fôssemos reconciliados com Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? E ele diz ainda, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha que coisa tremenda, quando Jesus então ressuscita, ele completa a sua obra. A ressurreição de Jesus, nós já falamos bastante sobre isso, significa que o Pai aprovou a sua obra, é o selo da aprovação da sua obra. E então, neste momento, todo aquele que crê em Jesus, ele é liberto do cativeiro, da escravidão do mundo, da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. E quando ele leva cativo, o cativeiro, ele nos liberta, ele nos concede dons. Amém? Dons, como eu disse, para que nós sejamos bênção, para que nós possamos abençoar as pessoas, ser um instrumento de Deus para edificar a vida, porque o dom nos é concedido para que o coletivo seja abençoado, para que no coletivo haja edificação. E ele então diz, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Isso, claro, é um paralelo que aquele que desceu até as regiões inferiores da terra, as mais inferiores da terra, e nós podemos falar, inclusive, de alguns trechos polêmicos, também significa aquele que subiu aos céus, que está agora sentado à direita de Deus Pai. Então é um paralelo entre ter descido e agora subir e estar à direita do Pai, ser glorificado pelo Pai, porque o Pai aprovou a sua obra.
Louvado seja Deus por isso. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, porque Jesus, amados, ele é a plenitude de Deus nas nossas vidas. Quanto mais nós andamos na palavra, quanto mais nós andamos no caminho de Deus, mais nós temos de Jesus na nossa vida, mais cheios de Cristo nós vamos estar, mais cheios da plenitude de Deus, e esta plenitude de Deus é o próprio Cristo. Louvado seja Deus por isso. E ele também concedeu, olha, agora ele começa a falar das bênçãos individuais, do chamado individual, dos dons individuais, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós já falamos um pouco sobre isso no grupo de crescimento, o que é cada ministério desse, a função de cada ministério desse, as características de cada ministério desse, até para que eu possa identificar qual é o meu chamado. Só que ele complementa aqui, que é importantíssimo isso, com vistas, no versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando Deus chama alguém, quando Deus te chamou, Ele te deu dons, Ele colocou na tua vida talentos, para que você possa desenvolver isso e multiplicar isso. Para quê? Para você mesmo? Não, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele nos dá esses dons para que eu e você possamos exercer o nosso ministério, o nosso chamado diante de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, edificando, amados, olha só, edificando, aperfeiçoando os santos, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que nós podemos tocar, abençoar com aquilo que Deus tem nos dado. Como eu disse, a bênção, ela sempre vem no individual, mas ela visa o coletivo. E ele continua e diz mais, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha só, a unidade da fé que nós falamos ontem, ela continua aqui. E essa unidade da fé, ela só é alcançada quando nós temos esses ministérios trabalhando para a edificação do corpo, na doutrina do Senhor, sem falsas doutrinas, a palavra pura, no fundamento dos apóstolos, como diz a palavra do Senhor, e que é Cristo Jesus, a pedra angular. Então, quando nós somos edificados por esses ministérios, chamados pelo Senhor para a edificação do corpo de Cristo, então nós vamos ser levados a chegar na unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus. Amados, é só assim que nós conhecemos de forma plena Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, quando nós vivemos a palavra, quando nós somos ensinados na palavra de Deus, quando nós somos edificados na palavra de Deus, e Deus chamou um para ser profeta, outro para ser mestre, outro para ser pastor, outro para ser evangelista, outro para ser apóstolo, a fim do quê? Que o corpo seja edificado. E nós fazemos parte desse corpo, então nós somos edificados juntamente com esse corpo. Amém? E ele continua ainda no versículo 14, dizendo assim, para que não sejamos como meninos. Olha a importância de nós sermos edificados pelos pastores, mestres, profetas, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Ou seja, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós somos ensinados na palavra de Deus, estamos alicerçados em Jesus Cristo e não em homens, nós não somos enganados por falsas doutrinas dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, que era um problema muito sério, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos profetas, que Paulo, Pedro, João, os apóstolos enfrentavam já na igreja primitiva. E ele diz, pela artimanha dos homens, então, a artimanha desses homens que são falsos mestres, que pela astúcia induzem ao erro. Astúcia por quê? Porque eles distorcem a palavra de Deus. Eles distorcem a verdade. Eles então transformam a verdade do Senhor numa heresia. Ou eles transformam a palavra de Deus em algo para o seu benefício próprio.
Essas são as artimanhas desses homens que induzem ao erro. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, amados, nós temos que primeiro andar em amor, seguir a verdade, sempre a palavra de Deus, alicerçado e andando na palavra de Deus em amor. E aí sim, nós vamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E veja, quando ele fala da cabeça, ele está falando de quem tem autoridade. Quem é a autoridade sobre a igreja? Jesus Cristo. Por isso que ele é o cabeça da igreja. Ele não é como cabeça simplesmente como uma parte do corpo, mas como símbolo de quem tem autoridade. E ele continua dizendo de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Falamos muito sobre o amor já, que o amor é a marca do cristão. Mas aqui nós vemos Paulo fechando esse versículo de número 16, dizendo que quando o apóstolo, o profeta, o mestre, o pastor, o evangelista, eles estão ensinando a palavra do Senhor, porque eles foram chamados por Deus, eles receberam os dons de Deus para a tua edificação, para a nossa edificação, para que sejamos edificados, nós vamos crescer. Nós não vamos mais ser meninos levados por todo o vento de doutrina, mas nós vamos ser consolidados, ajustados pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então todos aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, alicerçados em Cristo, pregando a palavra de Deus, tudo vai cooperar para que cada parte efetue o próprio crescimento, para que haja edificação de todo o corpo, para que não seja um corpo, amados, com defeitos, mas um corpo forte, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, andando na palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, como é importante nós ouvirmos a palavra do Senhor e obedecermos, como é importante nós seguirmos seguirmos Cristo também através daqueles que pregam verdadeiramente a palavra de Deus. Em nome de Jesus, porque ali nós somos edificados, ali nós somos transformados. Escute algo que é importantíssimo. Amados, só a palavra de Deus, quando nós vivemos a palavra de Deus, praticamos a palavra de Deus, somente ela, por meio de Cristo, do Espírito Santo que habita em nós, tem poder para transformar as nossas vidas. Somente ela. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas transgressões. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. Amados, desculpe, nós tivemos um problema com a bateria aqui do microfone, mas nós vamos voltar agora. Amém? A oração. Pai, nós queremos pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, a nossa casa neste dia, em nome de Jesus. Vem nos proteger, Senhor, dando ordem aos teus anjos para nos guardar. Vem, Senhor, cobrir as nossas vidas com o sangue de Jesus. Vem, Senhor, derramar do teu Espírito sobre cada um de nós. Abençoa, Senhor, e protege o teu povo. Conduz o teu povo pelos teus caminhos em nome de Jesus. Abençoa o teu povo com paz, com saúde, com alegria, com amor, com reconciliação nas famílias, nos casamentos, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todo o trabalho da mão do teu povo, das mãos do teu povo, para que prosperem. Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa, Pai. Abre os céus e derrama bênçãos sem medidas sobre cada um que está aqui. Também, Senhor, traz uma renovação no seu corpo, na sua alma. Traz esperança, que esta palavra hoje possa produzir fé, alegria no coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, sê conosco, sê com a nossa casa nesse dia, em nome de Jesus. E nós vamos andar na tua palavra e no teu caminho, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
Glória a Deus, que Deus te abençoe muito. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus Cristo.